Afinal de contas, você sabe qual que vai ser o volume de argamassa de assentamento que você vai utilizar para levantar o seu muro de divisa? Nesse vídeo, nós vamos ver um passo a passo como você pode estipular essa quantidade. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e essa segunda parte do vídeo nós vamos estipular a quantidade de materiais que nós vamos precisar para fazer o levantamento do nosso muro de divisa. As informações que nós vamos utilizar aqui vai ser com base na primeira parte que foi apresentado nesse vídeo que está passando aqui nos cards para você. Caso você não tenha visto, dê um pulo lá e depois volte aqui. Entre os principais objetivos dessa aula, eu vou te apresentar um traço e nós vamos estipular a quantidade de cimento, cal e areia. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é estipular o volume da argamassa de levante. Essa argamassa de levante seria aquela argamassa que nós utilizamos entre as fiadas no eixo horizontal e vertical. Não sei se você já reparou, quando nós vamos fazer o assentamento dos tijolos, nós colocamos um pouco de argamassa na lateral para fazer a aderência para o próximo tijolo e também na parte inferior do tijolo. Isso vai fazer a ligação com o tijolo que já foi assentado. Por isso que nós precisamos estipular o volume dessa argamassa de levante. E essa fórmula aqui é bem simples de você utilizar. A lógica dela é o seguinte: nós vamos pegar 1 metro quadrado de alvenaria e nós vamos descontar a questão da área do tijolo. Aquilo que sobrar vai ser considerado argamassa de levante. Então nós vamos ter 1, que vai representar 1 metro quadrado, menos o N, que vai ser a quantidade de tijolos por metro quadrado, o B1, que vai ser o comprimento do tijolo, o B2, a altura do tijolo e o B3, a largura do tijolo. Fazendo relembrar EVV da primeira parte do vídeo, onde nós estipulamos a quantidade de materiais, a quantidade de tijolos por metro quadrado foi de 16,67 tijolos. Isso significa que para cobrir uma área de 1 metro quadrado, nós vamos precisar desse valor. Então o N basta fazer a substituição. E o tijolo utilizado foi o de 9 por 19 por 29 centímetros. Aplicando esses valores na nossa fórmula, nós vamos ter o seguinte: 1 menos 16,67 vezes 0,29 vezes 0,19 vezes 0,09. Por isso que ficou 0,29, 0,19 e 0,09. Isso são as medidas do tijolo. Eu aconselho que você resolva primeiro essa parte em destaque em vermelho, para depois você fazer a subtração. Sempre que tiver uma multiplicação, você resolve a multiplicação e depois parte para a adição ou subtração, fazendo a multiplicação de 0,29 vezes 0,19 e depois multiplicando por 16,67, nós vamos achar 0,919. Nós vamos pegar 1 e subtrair esse valor de 0,919. Uma vez feito a subtração, você vai multiplicar por 0,09. Isso vai dar um valor de 0,00733 metros cúbicos por metro quadrado. Mas o que vai significar esse metro cúbico por metro quadrado? Isso quer dizer que 1 metro quadrado nós vamos precisar de 0,00733 metros cúbicos de argamassa. Uma vez que nós sabemos a área do muro, basta multiplicar esse volume pela área total que nós temos, que no caso é 195 metros quadrados. Nós vamos pegar o 0,00733 multiplicar por 195. E isso vai dar um volume de 1,43 metros cúbicos de argamassa para realizar a execução de uma área de 195 metros quadrados. Essa próxima fase aqui eu vou recomendar o traço de 1 para 0,5 para 4,5. Isso quer dizer que nós temos uma parte de cimento, 0,5 parte de cal e 4,5 parte de areia média. O principal macete que você tem que lembrar aqui é que você deve descobrir qual que vai ser a massa desses materiais. E para isso, nós vamos utilizar a massa unitária. Para descobrir a massa, vai ficar o seguinte: massa igual a massa unitária do material que nós estamos trabalhando vezes a proporção do material no traço. Vamos para o primeiro exemplo, que vai ser o cimento. Qual que é a massa de cimento que nós vamos ter? Aqui no caso, a massa unitária do cimento eu deixei aqui na tabelinha para você. A massa do cimento é 1.100 kg
por metro cúbico, vezes qual que é a proporção do cimento lá no traço, uma parte. Basta fazer a multiplicação que nós vamos ter 1.100 kg para 1 metro cúbico de cimento. Já o próximo vai ser a cal. O mesmo raciocínio nós vamos utilizar aqui. Aqui a massa unitária da cal vai ser 600. E qual que é a proporção que nós temos de cal no nosso traço? 0,5. Basta fazer a multiplicação que nós vamos ter um resultado de 300 kg. Já para a areia média, a sua massa unitária é de 1.600. Basta multiplicar pela proporção que nós temos de areia média no nosso traço, 4,5. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 7.200 kg de areia média. E vale ressaltar que aqui no canal nós temos uma série Trace o Traço, onde nós fazemos o cálculo do traço de concreto para 25 MPa. E a lógica de cálculo de argamassa de levante é muito semelhante. Então sempre você vai ouvir falar sobre massa específica, massa unitária. Lá nesse módulo, onde eu te ensino o traço de concreto, eu te explico tudo e as principais diferenças entre essas propriedades. Uma vai estar relacionada ao índice de vazios e a outra compacta. Então, depois confere essa série que nós temos aqui no canal. E quando nós fazemos o traço de concreto ou argamassa de levante, nós fazemos a proporção com base no cimento, já que o cimento é o principal material que nós vamos ter nesse produto. Então nós fazemos proporcional ao cimento. Então basta pegar aquele valor de cimento, a massa de cimento que nós achamos, e dividir por ela. Aqui no caso, a parte de cimento vai ficar 1.100 dividido por 1.100. Já a cal vai ficar 300 dividido por 1.100. E a areia média, 7.200 dividido por 1.100. Fazendo essa divisão, nós vamos ter uma parte de cimento para 0,27 parte de cal para 6,55 partes de areia média. Isso levando em consideração, fazendo a conversão do nosso traço para massa. Então esse traço aqui, ele vai referenciar a questão de massa. Já nessa próxima etapa, nós vamos determinar o consumo de argamassa de levante que nós vamos ter. Qual que vai ser esse valor do nosso consumo? Aqui a fórmula é a seguinte. Nós vamos pegar o volume total de argamassa que nós determinamos lá no início e dividir com base na quantidade de cada material pela sua massa específica. Você lembra que o nosso volume de argamassa foi de 1,43? Então nós vamos utilizar esse valor. Já a proporção de material que nós vamos ter aqui vai ser a proporção de cimento pela sua respectiva massa específica. Só que essa parte de cimento vai ser com base naquele traço em quilos que nós determinamos anteriormente. Aqui no cimento vai ficar o seguinte, uma parte de cimento dividido pela massa específica. Aqui a massa específica do cimento é de 3.110 kg por metro cúbico. Então nós pegamos uma parte de cimento e dividimos por esse valor. Fazemos o mesmo com a cal. 0,27 dividido por 1.800. 1.800 faz referência à massa específica da cal. Já para a areia média, 6,55 dividido por 2.600. Eu aconselho que você faça primeiro a divisão de cada material que nós vamos ter. Fez a divisão? Faça o somatório de cada material. Fez o somatório? Pegue essa parte de 1,43 e divida por esse somatório. O resultado que nós vamos achar para o nosso exemplo vai ser de 478,14, aqui em proporção de massa. Então esse vai ser o consumo total de materiais que nós vamos ter para a produção de argamassa de levante de 1,43 metros cúbicos. Mas Pedro, eu não vi em relação à água. Pessoal, eu não coloquei a água aqui para vocês justamente que depende da umidade da areia. Isso vai depender de cada localização, já que a umidade pode variar. Mas você pode adicionar a água aos poucos e ver qual que vai ser a consistência e trabalhabilidade da sua argamassa de levante. Comece com meia lata. Se ficar muito rígida, muito dura a sua argamassa, você adicione mais meia lata, vai acrescentando aos poucos. Nunca deixe a mangueira ligada diretamente na betoneira, já que você não vai ter como quantificar o volume de água que você adicionou. Então vai acrescentando meia lata de cada vez. Uma vez que nós achamos o consumo de materiais, basta fazer a proporção desses materiais que nós vamos ter. Quantos sacos de cimento e cal que eu vou precisar, qual que é o volume de areia que eu vou precisar comprar, é isso que nós vamos ver agora. O saco de cimento, normalmente, ele é comercializado em 50 kg. Nós vamos pegar esse consumo em massa que nós temos e dividir por 50 kg.
nós vamos achar que nós vamos precisar de 9,56 sacos. Só que durante a compra, você vai comprar 10 sacos de cimento, já que não é vendido fracionado. Já o saco de cal você pode encontrar de 20 quilos, 40 quilos, aqui eu optei pelo saco de 40 quilos. Aqui é a mesma lógica, nós vamos pegar o nosso consumo em massa de 478,14 e dividir pelo peso do saco, de 40 quilos. Nós vamos achar 11,95 sacos de cal, que nós vamos arredondar para 12 sacos de cal. Já a areia tem uma pequena diferença que você precisa tomar atenção. Aqui a areia ela é vendida por metro cúbico, então nós precisamos multiplicar antes esse consumo pela quantidade do traço que nós vamos ter. Lembrando que esse traço aqui é em referência a metro cúbico e o traço que nós estamos utilizando foi esse daqui que nós estipulamos nas etapas anteriores. Então vai ficar 6,55, já que esse traço está em massa. Então fica o seguinte, 478,14 vezes 6,55. Então lembrando aqui que nós temos massa, e nós precisamos dividir pela massa unitária. Aqui a massa unitária da areia média é de 1.600. Fazendo essa multiplicação e depois a divisão, nós vamos achar que nós vamos precisar de 1,96 metros cúbicos de areia média. Esse vídeo foi complementar a primeira parte, onde o principal objetivo foi instruir que você consiga fazer a estimativa da quantidade de materiais para a sua argamassa de levante. Assim você vai conseguir fazer o levantamento, a execução do seu muro de divisa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e volte quantas vezes for preciso para você compreender a lógica de cálculo do traço da argamassa de levante. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!